Estamos de volta aqui com o Jornal Gente para abrirmos espaço agora para o jornalista Cláudio Zaidan, apresentador da Rádio Bandeirantes, sempre conosco também aqui nas manhãs, para nos colocar dentro do contexto mundial. Com esse monte de tarifa de Donald Trump, para cima e para baixo, tarifa, recua, como diria aquela música do Raul Seixas, Zaidan, onde é que eu me encaixo? Onde o Brasil se encaixa nisso tudo? Bom dia para você. Bom dia, Thaís. Bom dia, Pedro, Cláudio. O Trump puniu, inclusive, aliadíssimos dos Estados Unidos, né? Como Japão, Coreia do Sul. O Canadá, aliás, ele conseguiu o prodígio de eleger o candidato do governo canadense que não tinha a menor chance eleitoral. E exatamente com os ataques do Trump, né? Aquela coisa grotesca, desrespeitosa, de sugerir que o Canadá se tornasse um estado dos Estados Unidos, o governo que não tinha nenhuma chance conseguiu eleger seu candidato. Mas Coreia do Sul e Japão, aliadíssimos, tentaram de todas as formas dialogar, conversar, ofereceram N coisas e foram punidos. Ontem o Trump, ele primeiro admitiu que é mentiroso, né? Porque ele foi confrontado com o seu argumento de que o Brasil tem um superávit com os Estados Unidos, o que é uma mentira. Os Estados Unidos têm um enorme superávit comercial com o Brasil. Então, essa nunca foi a explicação. Mas depois ele disse, além daquela afirmação um tanto quanto cretina, né? Eu fiz porque eu posso fazer, ele falou, olha, o grande objetivo é trazer essas indústrias para cá. Então, a indústria brasileira, a indústria do Japão, a indústria do México, é simples. Se não querem ser tributados ou supertaxados, que produzam aqui. É um tanto quanto simplista, né? Assim como é simplista a ideia que prevalece no governo Trump de que o problema nos Estados Unidos é o gigantesco déficit comercial. Não é. Esse déficit é facilmente financiado, porque muito desse déficit, na verdade, representa comércio com empresas dos Estados Unidos que produzem em outro lugar, principalmente na China, mas também na Índia, na Indonésia, no Vietnã. Então, o grande problema dos Estados Unidos é a sua dívida pública e não o seu déficit comercial. Não por acaso, nós vimos dentro dos Estados Unidos reações fortíssimas. Ontem, por exemplo, a Câmara de Comércio dos Estados Unidos, que obviamente é a maior do mundo, ela alertou que cerca de 6.500 empresas dos Estados Unidos dependem diretamente de produtos brasileiros. 6.500, além de 3.900 que têm investimentos diretos no Brasil. E essa gente se organiza e, por intermédio da Câmara de Comércio, mandou uma carta para o governo dos Estados Unidos, não exigindo, obviamente, mas exortando a um recuo para que essa tarifa de 50% não seja imposta. É claro que há sempre cretinos que comemoram, né? O cara não gosta do Lula, então ele acha que isso é ótimo, ele comemora internamente, ainda que não admita. Outros admitem, como a família Bolsonaro, que tem oferecido ao Brasil a opção pusilânime de se render, né? Anistiar e interromper um processo, como se isso fosse o mote do Trump. É claro que não é isso que move o Trump. A ideia dele é fazer com que essas empresas passem a produzir nos Estados Unidos. Ele precisa recuperar a indústria americana para recuperar empregos nos Estados Unidos, mas não será assim. O capital só vai, se for atraente para ele, ir para os Estados Unidos, voltar para os Estados Unidos. Ele precisa encontrar uma série de condições e, principalmente, lucro mais alto e acumulação de capital mais rápida do que ele encontra na China, na Índia. Então, ele continuará na China e na Índia. Não serão tarifas que mudarão isso. No caso do Brasil, não é esse o ponto. As indústrias americanas não vieram em massa para o Brasil, até porque aqui não encontram condições melhores do que as dos Estados Unidos. Pelo contrário, encontram uma série de problemas de infraestrutura, problemas tributários. Não é fácil ser industrial no Brasil. Não é esse o problema. Mas no caso do Brasil, é simplesmente uma tolice achar, como alguns no governo, inclusive, sugerem, que o efeito não será tão grave. Não, será gravíssimo.
Se de fato o Trump não recuar, como ele já fez muitas vezes, mas talvez não faça dessa vez, haverá consequências gravíssimas. Provavelmente um quadro recessivo, milhares de demissões, empresas com dificuldades de sobrevivência. O empresário brasileiro e os trabalhadores já têm de conviver com uma taxa básica de juros de 15%, que é, em termos reais, em termos de taxa real de juros, a segunda do mundo. E tem de conviver com uma taxa no sistema bancário que é indecente, é vergonhosa, é criminosa, é escandalosa. E se você ainda tem um cenário como esse, a possibilidade de uma recessão, de produção de desemprego, de enfraquecimento da economia é muito grande. É preciso tentar reverter isso. Né? Não adianta ficar bradando tolice, é preciso negociar. Agora, o Trump está disposto a negociar? Se ele parte dessa premissa... Primeiro que ele inventou um déficit que não existe. Né? Agora, há um ponto naquela carta para o Lula que é padrão, está em todas as cartas. Ele diz, venham produzir nos Estados Unidos. Esse é o motivo da ação do Trump. Ele acredita que assim é possível, com taxas que inviabilizam exportar para o mercado dos Estados Unidos, que as empresas digam, tá bom, então eu vou produzir nos Estados Unidos. Mas não é esse o caminho para conseguir essa volta do capital industrial para os Estados Unidos. Ele tem de oferecer lucros mais altos do que eles encontram na China, na Índia, na Indonésia, e, obviamente, uma acumulação de capital mais rápida do que eles encontram hoje. Senão, não voltarão. Não serão tarifas que farão com que eles voltem. Agora, há problemas. O que pode levar o Trump a uma mudança é a pressão de empresários nos Estados Unidos, como essa carta da Câmara de Comércio dos Estados Unidos. Falando, repito, em 6.500 empresas que dependem diretamente de produtos brasileiros, além de outras 3.900 que têm investimentos diretos no Brasil e não querem o enfraquecimento da economia brasileira. Cláudio Zaidan, volta na semana que vem aqui no Jornal Gente e acho que vamos seguir nesse assunto, viu, Zaidan? Porque tem água ainda para correr debaixo dessa ponte.